Por que nós estamos gastando muito mais de energia mental do que estamos repondo? O sono já não é mais reparador. E isso é ansiedade. Engraçado que quando eu vou atender alguém, algum empresário, empreendedor, todo problema que ele me conta geralmente está ligado a um problema emocional. Dentre eles, o pior que eu gostaria que o senhor explicasse, a ansiedade. O senhor tem um livro que talvez tenha sido um dos livros que eu mais vi na mão da população brasileira. Você entrava no trem, tinha alguém lendo, chamado Ansiedade, o Mal do Século. E quando a pessoa vem me contar um projeto, ela já conta de forma ansiosa. Quando ela vem contar o porquê não deu certo, ela está ansiosa já com como vai fazer para se levantar. Ou seja, a ansiedade, ela tem agredido as pessoas por dentro, por fora, a sociedade, os relacionamentos. Como nasce e como a gente trabalha esse mal que é a ansiedade? Você tem razão. O livro Ansiedade, acho que foi o livro mais lido, um dos livros mais lidos da história no Brasil. É impressionante. Quando eu escrevi esse livro, eu não imaginava que as pessoas fossem tão impactadas. E nele eu abordo a ansiedade em destaque, patrocinada pela síndrome do pensamento acelerado. E para vocês terem uma ideia, a emoção, ela envelhece mais rapidamente do que o corpo. Uau! Qual a sua idade? 35? Qual a sua idade? 39. Qual a sua idade emocional? Alguma mulher podia falar a sua idade? Você pode falar a sua idade? Parabéns, não parece. Parece bem mais jovens. Aplaudam ela, por favor. Bom, quem sofre por antecipação acrescenta 10 anos na sua idade emocional. Deixa a luz até um pouco acesa, eu quero perguntar. Quem é? Vocês são meus alunos hoje também. Levante as mãos. Quem sofre por antecipação? Ótimo, mais 10 anos. Quem rumina mágoas, perdas ou frustrações? Levante bem as mãos. Mais 10 anos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Hoje mesmo eu já pensei em mandar uns 3 embora. Vejam bem que não é fácil suportá-los, viu? Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, acrescenta mais uns 15 anos. Quem cobra demais de si? Os melhores profissionais cobram demais de si. Os melhores profissionais. Eu costumo dizer que só trabalho com pessoas anormais, porque os anormais é que fazem acontecer. Só que não pode ser anormal demais, senão atropela todo mundo. Mas falando sobre conviver com pessoas lentas, cada ser humano é um aparelho cognitivo. Uns são mais rápidos, outros mais lentos. Um tem pensamentos estratégicos, outro mais pensamentos de fundo, complexos, multifocais, multiangulares. Não dá para exigir que as pessoas tenham o mesmo ritmo que a gente, porque não vão ter nunca. Nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nem seus colaboradores. Mas como cada ser humano é um aparelho cognitivo particular, cada um tem peculiaridades que podem ser exploradas, e mesmo que elas sejam lentas, podem ser mais assertivas do que alguém que pensa muito e constrói muito e quer tudo rápido e pronto. Então, tolerância e paciência é fundamental para que nós sejamos autores da nossa própria história. Toda vez que você tem alguém que não corresponde à sua expectativa, saiba que é impossível ter 2 seres humanos iguais. E a sabedoria, ela implica em você ser um garimpeiro de ouro nos solos da intelectualidade. E um garimpeiro de ouro não cria o ouro, remove as pedras. Há uma diferença enorme. E remover as pedras não é pressioná-los. É você, como eu disse, elogiar antes de criticar. É você abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. É você aprender a desafiar quem está ao seu redor, provocando a capacidade de pensar e o desenvolvimento do raciocínio sintético. E você desafia perguntando, você não desafia respondendo pelo outro ou pela outra, tá? Isso é fundamental. Bom,
síndrome do pensamento acelerado é uma síndrome que eu descobri porque percebia já nos anos 2000 que a quantidade de dados registrados pelo biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, poderia fazer com que a MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória, fosse completamente saturada. Ele deve ter mais ou menos 2% de todo o portfólio da nossa memória. Você não usa toda a grandicidade da memória para executar grande parte do seu trabalho, assim como na cidade de São Paulo. Você não frequenta todas as ruas, todos os bairros, você frequenta 0,01%. Na memória humana você frequenta no máximo 2% para realizar 99% das suas atividades intelectuais. Grande parte dos arquivos não são acessados, mas estão lá, fazem parte do portfólio da sua personalidade, influenciam sua sensibilidade, sua timidez, sua impulsividade, sua ousadia, assim por diante, mas não influencia você através da produção, do resgate dessas informações de maneira muito clara. Estão lá traçando quem você é, definindo quem você é, mas você não utiliza na construção de cadeias de pensamentos. Também na memória humana, a MUC, ela tem precisa ter essa redução, porque quando eu fizer uma pergunta para você e vier milhares de dados ao mesmo tempo, você não suportaria, haveria um esgotamento cerebral. Vocês nunca perceberam que nós temos dificuldade de resgate do passado? Nunca perceberam que a nossa mente é seletiva? Você não vem 2, 3, 10 mil pensamentos de uma vez? É diferente da inteligência artificial, que consegue resgatar milhares de dados numa fração de segundos. A nossa mente tem uma seletividade para preservar a emocionalidade, a saúde mental. Por isso que muitas pessoas que querem pensar muito, querem ser rápidas demais, querem resolver todos os problemas, elas se destroem. Por isso que os perfeccionistas querem tudo bem controlado, tem déficit de criatividade, porque a criatividade nasce no caos, nasce na desorganização para gerar organização. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o excesso de pensamentos, o excesso de informação, e no passado o número de informações dobrava-se a cada 2 séculos. No começo do século XXI começou a dobrar-se a cada 10 anos. Depois, na segunda década, a cada 1 ano. E agora está dobrando a cada 1 mês. E esse excesso de informação arquivado no córtex cerebral acelera a mente humana em níveis jamais vistos na história da humanidade, gerando um esgotamento seríssimo do cérebro. Por exemplo, quem acorda cansado aqui, levante as mãos. Olha, grande já parte... aconteceu, hoje não, mas aconteceu comigo. Então, grande parte acorda cansado. Por quê, Tiago? Porque nós estamos gastando muito mais de energia mental do que estamos repondo. O sono já não é mais reparador. E isso é ansiedade. Há uma ansiedade saudável que sempre existiu e faz parte da sobrevivência da humanidade, que leva à curiosidade, leva às expectativas, leva você a entender que quem vence sem riscos triunfa sem glória. Essa ansiedade é importantíssima. E o mestre dos mestres, Jesus Cristo, falou: não andeis ansiosos, mas não disse que nós não deveríamos ter ansiedade, porque ele sabia que a ansiedade faz parte das expectativas, da curiosidade, da exploração, de você sair do cárcere do conformismo. Então a ansiedade é saudável e é importante. Agora, andar ansioso, viver ansioso, ter uma mente hiperacelerada, querer resolver tudo rápido e pronto, querer que os outros correspondam às nossas expectativas, ou então ter uma mente hiperacelerada com sintomas psicossomáticos, como nó na garganta, diarreia quando está tenso, opressão no peito, taquicardia, extrasístole e tal. Uma série de sintomas reflete que essa ansiedade ultrapassou os limites da normalidade, da saúde, para entrar no campo do adoecimento. E existem vários tipos de ansiedade. A TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que nós vamos falar no encontro. Existe a síndrome de burnout, que é o estresse profissional, grandes expectativas, processos, cobranças, autocobranças. Existe a síndrome do pânico, que é um tipo de ansiedade. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que são ideias fixas de conteúdo negativo. E existe a ansiedade patrocinada, porque nós somos aqueles que mais cobram de nós mesmos, aqueles que mais aumentam os níveis de expectativa para ser feliz, relaxado e realizado. Então, Tiago, infelizmente o ser humano é o maior algoz de si mesmo. Ele é o maior carrasco de si mesmo. Não pense que os piores inimigos estão fora de vocês. Sim, vocês podem ter pessoas que até serão cruéis,
Críticas ácidas, injustas, não te compreenderão. Os íntimos são aqueles que mais podem nos machucar e nos ferir. Mas ninguém pode levar você ao caos emocional, ao desprazer de viver, a ter crise de ansiedade ou crise depressiva, mais do que somente, em destaque, os 4 copilotos, quando não gerenciado minimamente pelo próprio eu. Quando você não impugna. Sabe quanto tempo você tem para impugnar um pensamento perturbador? Você produziu uma ideia de que não vale a pena viver, ou de que as pessoas não gostam de você, ou de que, puxa, eu não tenho sucesso, eu não tenho capacidade. Não importa o pensamento, o lixo mental. Você tem 24 horas para tomar banho, não é isso? 4 a 6 horas para escovar os dentes, higiene bucal. Mas você só tem 5 segundos para impugnar, discordar e confrontar de um pensamento perturbador. E Harvard não ensina isso, Cambridge, Oxford, MIT estão no tempo da pedra em termos de gestão da emoção, que é mais complexo do que inteligência emocional. Porque no fundo não há inteligência emocional. A emoção é desinteligente, é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. É a parte mais bela, mas é a parte mais, é a meninice, a parte mais ingênua da nossa psique. Quem tem de gerir a emoção não é ela mesma, não é ela que tem que ser inteligente, é o eu que tem que ser inteligente o suficiente para impugnar, discordar, confrontar a cada momento existencial, para que possamos nos tornar o tanto quanto possível protagonistas da nossa própria história, diretores do nosso próprio script, pilotos da nossa aeronave mental.